Muito boa noite a todos, amigos e amigas. Hoje, dia 6 de maio, egrégora gratitude, tenho a honra de estar recebendo a Kelly Oliveira para fazer a nossa vibração de amor e de cura, e logo depois um bate-papo com a Andréia Oliveira, entre outras coisas. O que eu estou muito curioso é dela falar sobre a constelação na água. Essa, para mim, é uma novidade. Eu acho que vai ser um tema bem bacana da gente conversar. É, Kelly, ou melhor, Andréia, com todo respeito, né, ao tema que você vai trazer, o ponto alto da noite, assim, o ponto que faz a gente estar reunidos há 5 anos, toda quarta-feira, é essa vibração que a gente faz no início, né? Ela é uma vibração ecumênica, como você vai ver na condução da Kelly. Cada semana é um de nós que se candidata a estar fazendo, e isso nasceu justamente na época da pandemia, quando muita gente estava sendo hospitalizada, entubada, né? E a gente estava de mãos atadas para poder ajudar, então começamos a fazer, a entrar nesse campo, né? Como você bem fala e conhece sobre isso. E hoje, então, a Kelly vai estar conduzindo, logo depois a gente passa a palavra para você, tá? Então, deixa eu Ah, ok, combinado. colocar a Kelly aqui em evidência. Pronto, Kelly. A palavra é toda tua. A hora que você quiser que eu coloque a música que você escolheu, é só você me avisar. Por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. Sempre que posso, que tenho oportunidade, eu participo aí. Às vezes não consigo estar com a câmera aberta, mas eu sempre é uma grande alegria estar com vocês e uma grande lição, né? Cada semana, tudo que a gente ouve aí aqui nesse grupo realmente é para nos fortalecer, né? Então, hoje muito obrigada por mais essa vez estar trazendo essa vibração e num momento muito especial, né? Num momento desafiador que a gente está passando aqui, eu e minha família, e eu entendo que os desafios existem e a gente precisa se acalmar para que tudo dê certo, né? Por isso que a música que eu escolhi me falou muito, né? Na hora que eu estava procurando uma música e essa música caiu assim, eu falei, é essa, é isso, a gente precisa se acalmar. Então, a hora que você quiser colocar a música, a gente já pode começar. Então, vamos lá. Quem quiser, quem sentir de ir fechando os olhos, respirando, se conectando com você, com seu eu superior, baixando todas as barreiras, tudo aquilo que impede o verdadeiro receber nesse momento. E vai, só se permita. Respire profundamente e permita-se por alguns instantes parar de lutar, parar de tentar controlar tudo e simplesmente sentir. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo. Enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar.
dedico esse refrão pra sua alma. Um amor disponível para você, que não exige esforço, não exige perfeição, só exige permissão. Imagine agora uma luz dourada descendo do alto. Essa luz não julga, essa luz não cobra, essa luz te reconhece. Eu diria, fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja Essa estranha, luz, é que você ela toca sua exagera. mente O seu lar e não silencia é tudo aquilo que te confunde. lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te Ela toca seu coração e começa a curar aquilo que você nem sabia que ainda doía. vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, Deus está aí com você agora, te abraçando, cuidando de você. Não se preocupe, tenha calma. Entrega tudo na mão dele, toda a sua preocupação, tudo. Ele vai dar conta, ele resolve. E talvez você tenha se acostumado a ser forte o tempo todo. Mas hoje você não precisa ser forte. Hoje você pode ser cuidada. Calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Pra sua alma. Sinta isso. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Existe um amor maior te sustentando, mesmo nos dias em que você achou que não ia dar conta. E hoje, esse amor está te encontrando aqui e agora. Repita no seu coração: eu me permito receber, eu me permito soltar, eu me permito recomeçar. Agora vamos expandir esse amor e cura para todos os nomes da lista. E que cada nome seja agora tocado por essa presença divina. Adriana Cristina Farran Rebonati, Andresa da Silva Varjão, Antônio Kussukuma, Aparecida. E que cada nome seja agora tocado por essa presença divina. E essa energia cresce, cresce, até envolver o mundo inteiro. Se existe dor, que seja curada. Se existe peso, que seja liberado. Se existe amor, que ele transborde. Respire e sinta. Você voltou para você. Respire profundamente. Inspire. E ao expirar, solta. Se permita chegar
agora, sem pressa e sem cobrança. Agora, sinta essa paz, essa calma e deixe esse silêncio por um minutinho pairar sobre você. Respire profundamente, coloque a mão no seu coração, sinta as batidas dele agora. Só você e o seu coração. Leve essa energia com você, porque agora ela faz parte de quem você é. Gratidão por esse momento. Gratidão por essa conexão. Gratidão por essa conexão. Gratidão por essa presença. Aos pouquinhos vamos voltando. Gratidão. Irineu, vou pedir para um homem de Deus fazer o agradecimento à nossa amiga Kelly em nome do grupo, por favor. Muito bem. Kelly, agradeço muito aí em nome da egrégora por essa vibração conduzida com todo carinho, amor, e que a gente sabe que a felicidade é dar felicidade, né? E nesse momento você conseguiu contribuir com a egrégora e que todos nós pudemos dar de alguma maneira, né, aquilo que temos de melhor. Então, agradeço pelas suas vibrações e que você continue a sua caminhada com essa emoção, com essa vontade de ter um mundo melhor. Gratidão. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Irineu. Kelly, por gentileza, dê as boas-vindas para a nossa convidada Andréia, a sua amiga Oliveira, por favor. Com muita honra. Quero falar um pouquinho dessa mulher que, assim, fiquei só de olhar aqui
a legenda que ela mandou. Eu falei, gente, que incrível, né? Como realmente a gente se conecta e tudo que a gente vibra, a gente atrai. Então, eu vou Verdade. falar um pouquinho da Andréa Oliveira, mulher, mãe, buscadora e apaixonada por pessoas, especialista em desenvolvimento humano, enxergar o ser humano por diferentes lentes e tocar o que precisa ser tocado. Graduada tecnologia em processamento de dados, administração de empresas, facilitadora em constelação familiar, organizacional, líder, coach, analista e reprogramadora mental comportamental, palestrante, coordenadora grupo terapêutico, assistente, formação, constelação, espaço, Eune Porto, coautora do livro Quais de Mim Você Procura? Mulheres Terapeutas e Tarde das Mulheres, praticante de barras de axis, outra coisa em comum também, sou apaixonada por essa ferramenta. Teta Healing, PNL, hipnose, reikiana, cromoterapeuta e em formação de psicanálise. Andréia, maravilhosa, seja bem-vinda, o palco é seu, tenho certeza que vai ser de muita contribuição essa noite aqui para gente. Eu que agradeço. Agradeço primeiramente o Renato, a Inês, que me convidaram para estar aqui hoje com vocês. Como é a primeira vez que eu estou aqui com vocês, eu acho assim, eu estou muito feliz de poder falar de algo que toca meu coração, que é a constelação, né? Eu falo que a constelação entrou na minha vida antes eu era uma Andréia e pós eu sou outra. Então, eu sou apaixonada, né? Como a Inês, como a gente está no curso, e a Inês me conhece bem lá, deixa eu tirar minhas tranças daqui, que elas estão me incomodando. E eu fui falando, eu vi falando, né? E, enfim, mas eu queria falar sobre a constelação na água, mas antes de falar da constelação na água, todo mundo aqui sabe o que que é constelação? Ou já participou de alguma constelação, ou já fez alguma constelação? Eu acho que aqui no grupo, uma grande maioria, até porque a Eunice já esteve conosco algumas vezes, É, a Eunice Porto, a Meire Akemi, consteladora, também já esteve conosco. Então, eu acho que é mais fácil você perguntar assim: tem alguém que não conhece? tem alguém que não conhece? Mas é isso. Então, já que todos conhecem constelação, então assim, eu vou falar da constelação na água, que foi algo que me tocou o meu coração. Eu faço constelação de todos os jeitos, mas quando eu conheci a constelação na água, ela me trouxe um lugar, um quentinho no coração, sabe? Algo que você fala assim, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim. E como o tema que eu trouxe como palestra, né, as leis invisíveis, movimentos visíveis, a água como canal de revelações, como existem muitas forças dentro de nós que elas são invisíveis e elas vão agindo de maneira silenciosa. Enfim, diante de várias situações da nossa vida, quando a gente traz a constelação na água, a gente traz exatamente aquilo que está como dor ou como questão, e a gente representa com bonecos, com algo que flutue, não precisa ser só bonecos, algo que flutue. E a gente coloca como representante e a gente deixa a água falar, porque eu falo que a água é um movimento que ele vai, ele volta, mas que ele vai mostrando exatamente quais são os movimentos que nós estamos fazendo dentro da nossa vida e que a gente não tem a menor consciência. E eu sempre brinco que eu falo que a água não mente, porque a gente, às vezes, enquanto ser humano, a gente quer mesmo, às vezes, manipular algumas coisas, algumas questões, e quando a gente coloca aqui na água, a gente olha e você fala assim, nossa, aqui já não vai dar para mexer, não tem o que fazer. Ela vai mostrando exatamente como nós estamos aqui naquele momento. Então, assim, falar, como vocês todos já conhecem, não vou ficar falando muito sobre o que é constelação, mas assim, a minha proposta aqui hoje é mostrar o que funciona no campo, como esse campo se funciona.
Porque eu ficar falando aqui para vocês, eu vou ficar falando na teoria, vocês vão ficar aqui imaginando assim, mas como que isso funciona? Mas como que isso age? Como que funciona? Como que é isso? Porque com pessoas, vocês já estão acostumados a ver, né? A gente coloca as pessoas uma fala, uma vira para lá, outra vira para cá, e na água funciona também exatamente da mesma forma, só que com bonecos. Então, Renato, eu fazer a proposta aqui, se alguém quiser se manifestar em trazer uma questão, que a gente possa olhar aqui na água. Porque senão a gente vai ficar falando e vocês não vão conseguir entender o que que é uma constelação na água. Tá. É. André, deixa antes de alguém se manifestar, eu coloquei o meu rosto aí do lado do seu com uma mãozinha levantada. Ah, Quem estiver vindo pela primeira vez e quiser falar com a Andréia, fazer alguma pergunta para ela, dar algum depoimento, levanta a mãozinha que eu vou ficar prestando atenção e vou falando para a Andréia, olha, Viviane quer falar com você, enfim, tá? E Andréia, eu gostaria de te perguntar, antes de mais nada, sim, dentro do meu conhecimento, o Bert Hellinger foi quem decodificou, né, a constelação, sim, codificou. sim. Vem dele também todas essas variantes, como a constelação com bonecos, com cavalo e na água, tudo vem dele? Sim, a base da constelação é a mesma. Ela vem do Bert Helling. É a mesma coisa, não muda, não muda. As leis não mudam, as ordens não mudam, tudo funciona exatamente da mesma forma. A única diferença é que a gente vai colocar os bonequinhos aqui e eles vão mostrar o que está no campo. Mas tudo começa dessa mesma base do Bert Helling. As ordens, as leis, todas são as mesmas. Tá. O Zé Roberto levantou a mão, o Zé Carlos, ó, eu não sei de onde eu tirei o Roberto aí, Zé. O Zé Carlos está com o microfone fechado, pode abrir e falar com a Andréia, Zé. Boa noite. Boa noite, André, tudo bem? Tudo bem? Eu ouço, eu não sei o que é constelação, eu ouço que todo mundo aí fala, já fez, o Renato, todo mundo aí, né? Mas eu não sei exatamente o que é uma constelação, tá certo? E você colocou uma pergunta, né? Quem tiver o que? Um ponto, uma dúvida ou um caso para citar, é isso? Então, assim, já que você não conhece nada de constelação, o que que a constelação, ela mostra para você as ordens e as desordens que estão dentro do seu próprio sistema. Então, às vezes a gente repete situações de várias formas, tanto na doença, como falta de dinheiro, com conflitos com familiares. A gente acaba repetindo situações do nosso sistema que a gente não tem a menor consciência, mas por amor, em desordem, a gente acaba repetindo e fazendo exatamente o mesmo. E às vezes achando que está fazendo diferente. Mas quando a gente vai olhar, exatamente a gente está num lugar, às vezes, honrando alguém, ou algum ente querido, ou alguma situação do nosso próprio sistema, mas a gente não tem a menor consciência disso. Então, a constelação, quando a gente traz um tema para uma constelação, a gente quer olhar exatamente aquilo que a olho nu a gente não consegue ver, porque a gente está trabalhando com a alma. Entendeu? A gente O que traz seria, aqui o que seria na prática um tema? Que nem você qualquer falou, nós um. vamos pôr na prática, né? O que seria um tema na prática? Tem um É conflito com uma meu, situação familiar, alguma coisa assim? tenho um conflito com meu filho, quero vender uma casa e não consigo. Eu tenho uma doença, tenho que fazer uma cirurgia, de um XYZ, qualquer questão. A gente pode constelar qualquer coisa, porque tudo tem alma. Ok. Ocorreu uma situação recente comigo, eu não sei se caberia aqui ou não, mas E, é, tem uma sobrinha minha que é adotada da minha irmã, que então certo? passou a ser sobrinha, faleceu há um ano mais ou menos de um ano, de câncer, né? Ela ficou uns 3, 4 anos tratando e faleceu. Veio a falecer com 33 anos. E ela tinha um menino mais velho, que era de um pai separado, e tinha outros dois gêmeos, que é do último companheiro dela, que não era marido porque não casaram, mas era companheiro.
certo. E esse menino mais velho, antes dessa minha sobrinha falecer, a minha irmã se aproximou dela, que estava separada, né? Distante, brigaram, tudo mais. Minha irmã se aproximou dela e a minha sobrinha deixou esse menino com ela. Menino, assim, ele tem a minha idade, 1,70 m, mas ele tem 15 anos, né? Vai fazer 16 agora em dezembro, mas então é um adolescente. E na época que a minha irmã pegou ele, eu pensei, poxa, foi a melhor pessoa a pegar porque ela é bem rígida, ela é bem sistemática e vai pôr ele na linha, não vai deixar ele fugir, porque hoje está fácil de deixar estragar um jovem, né? Sim, E só que não durou meses, não durou meses, ele brigou com ela, fugiu e acabou indo para casa de uma madrinha. Essa madrinha acolheu, levou no juizado. O moleque explicou que não queria ficar com a avó, porque a avó tirou o celular, a avó não tem televisão, a avó não tem nada de diversão, é só estudar e trabalhar. Trabalhar certo. em casa, né? É só estudar. E aí o juiz deu a guarda para a madrinha. E ficou, e a madrinha é amiga da minha esposa. Eu sou tio-avô dele, né? Teoricamente. E Certo. aí, recentemente, a madrinha também não aguentou o rojão. E falou com a minha esposa, falou, não, vou levar ele aí. Vó, você quer, você fica com ele? Minha esposa falou, não, a gente fica com ele. Só mora eu e ela mesmo, vamos cuidar dele. Só que ele não quer, ele não quis. Ele queria ir ficar com o último companheiro da mãe dele, que é pai dos gêmeos, que são irmão dele, Uhum, porque praticamente eu imagino que lá ele vai estar bem livre. Ninguém vai obrigar ele a nada, ele não vai obrigar ele a trabalhar, a estudar, eu imagino isso, tá certo? certo. Então eu fico pensando o seguinte: o que isto, porque é filho de uma mulher, uma pessoa que foi adotada pela minha irmã, então teoricamente não veio no sangue, né? Não é descendente direto de sangue. Sim, Mas o que estaria ligado comigo, com a minha esposa? O que a gente poderia fazer ou não fez que poderia ter melhorado ou ajudado? Você entendeu? Então, às vezes eu penso, né? entendi. Mas esse é um caso, tá certo? Sim. E aí, posso falar agora? Posso falar? Pode falar, pode falar. Então, assim, ó, existem várias esferas aí do que tudo que você falou. Primeiro já começa com a sua sobrinha, a mãe dele, né? A mãe dele foi adotada. Então, por ela ser adotada, ela tem uma mãe biológica e uma mãe do coração. Então, ela tem dois sistemas. Ela tem o que criou e tem o que veio do sangue. Esse rapaz, a gente não sabe em que nível ele está honrando esse sistema ou não. Porque a gente diz, e o Berto dizia, que quando existem desordens, principalmente em vícios, principalmente vindo de homens, tem uma coisa que é assim, a busca do pai. Então, assim, a gente não sabe até que nível isso tudo que ele está trazendo é uma desordem do sistema e ele veio olhando para isso tudo e dizendo: a partir de mim, todos vão olhar para isso. Que a gente diz que é o amor em desordem. Às vezes, aquele que traz o caos é aquele que está olhando para aquilo tudo que não foi visto lá atrás. E ele traz como questão hoje para dizer: olha, a partir de mim, todos vão ser vistos. Então, assim, falar para você aqui, ó, e faz isso ou faz aquilo, pode ser isso ou pode ser aquilo, é muito genérico. Mas, se você abre uma constelação olhando para essa questão, e aí, no caso, a gente precisa também entender o seguinte. Na constelação, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio, não é nem livre-arbítrio, é o sistema. Então, por exemplo, você como tio, você não poderia olhar essa questão. Quem poderia olhar essa questão? Poderia olhar a própria pessoa, porque ele já tem 16 anos, então ele pode olhar por essa questão já, né, para a questão dele, ou seria a mãe. No caso, a mãe já faleceu, então seria o pai. Ah, o pai eu não sei quem é. Então, o mais provável seria a pessoa responsável por ele hoje. Mas dentro desse lugar, ela só vai poder olhar diante da situação dela em relação a ele. Com o que eu quero dizer?
eu tô com um conflito com essa pessoa, certo? Que ela é a pessoa responsável por ele. Ela não vai poder fazer uma constelação para olhar para a questão que ele está vivendo. Ela vai poder olhar o que ela está vivendo com ele em relação a tudo isso. Porque a gente não pode constelar o outro, a gente pode constelar o que nos pertence. Entende? Porque isso a gente Entendi. está ferindo uma ordem, a gente está invadindo o sistema do outro. A gente tá, é como se a gente estivesse colocando o dedo na alma dele, falando assim, ó, peraí que eu vou mexer aqui. Entende? E isso não é permitido. Então, uma constelação, a gente só pode olhar diante daquilo que eu estou vivendo, ou, no caso, se for uma criança, a gente diz que até mais ou menos uns 12 anos, o pai e a mãe podem olhar pela criança. A partir dessa idade, a criança, ela é 13 anos, mais ou menos. A partir dessa idade, a criança tem que estar presente. Entende? Ela tem que querer também participar disso, porque senão a gente não consegue andar com a constelação. A gente pode olhar o que eu estou sentindo diante daquela situação, mas constelar a pessoa, a relação que a pessoa está vivendo, é só ela mesma que vai poder fazer isso. No caso dele, com 16 anos, ele tem que querer falar assim: vamos fazer uma constelação, vamos olhar para essa questão, aí é legal. Agora, as outras pessoas, elas vão poder olhar o que está ao redor delas e não o que está acontecendo exatamente com eles, você entende? Entendi. Então, no caso dele, é um caso muito legal, seria muito bom se ele pudesse fazer, porque talvez a gente não sabe em que nível aí ele está olhando para esse sistema que talvez não foi visto lá atrás. Ô, Andréia, o muito legal aí é força de expressão, né? O quê? O muito legal aí é força de expressão, né? É, sim, eu falo assim, Calma, porque calma. assim, a constelação, ela vai num lugar que ela não julga o que é bom, o que é ruim. Julgar o que é bom e ruim é da nossa consciência pessoal. Então a gente Nossa, aprende o que é bom, o que é ruim, o que é certo e errado. A constelação, ela não julga o que é bom, o que é ruim. Ela simplesmente traz o fato, traz a questão e mostra, olha, foi assim. E quando a gente consegue verdadeiramente aqui dentro do nosso coração dizer um sim para essa história aqui, essa é a pior história que você possa imaginar. Nossa, mas eu passei por uma situação, gente, que vida que eu tive. Mas quando você consegue olhar para essa questão e dizer um sim para tudo isso, a gente consegue dar um passo a mais. Enquanto a gente não consegue dizer esse sim, a gente fica paralisado naquele lugar. É isso que a gente fala que é um sim de alma. Então, a constelação, ela não julga o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, entendeu? É por isso que eu falei assim, não é muito legal, porque ela entra nesse lugar. Ela não quer saber se é bom ou se é ruim. Ela vai mostrar o que aconteceu e, diante dos fatos, a gente vai olhar se a gente consegue dar um passo à frente ou continua paralisado no mesmo lugar. perfeito. Queria Zé, só fazer mais Tem uma nome. colocação só. tá. Inclusive, André, ele ficou uma semana com a gente, né? E comigo ele ficou também um bom tempo quando eu me deslocava. E eu conversei muito com ele, explicando para ele das leis que a gente aprende, né? Mais adultos, né? Eu passando para ele, principalmente a lei da ação e reação, do plantar e colher, e citando exemplos de sobrinhos que fizeram as coisas erradas e hoje estão aí, alguns no sistema penal e tudo mais. E aí, depois de um certo tempo, ele falou para mim assim: às vezes ele me chama de vovô, às vezes ele me chama de tio. Ô, vovô, eu entendi o que o senhor falou para mim. Então, eu vou tomar a decisão e sei das consequências que serão minha responsabilidade. Eu falei: beleza, é isso. E aí ele decidiu, falou: eu quero ficar em tal lugar, quero morar com tal pessoa. Aí eu falei: não tem como você querer prender, segurar uma pessoa contra a vontade dela, não é mesmo? Não, não tem como. Aliás, assim, não tem como, e talvez ele não tenha consciência. Nem ele sabe o porquê que ele age dessa forma, porque é muito do nível do invisível mesmo, do invisível da alma. Então a gente não sabe em que momento a gente está honrando ou não algo. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, tá? Meu marido faleceu ele morreu de Covid, né? Então foi uma coisa inesperada, foi de uma hora para outra foi uma coisa assim devastadora. Então meu filho tinha acabado de fazer 18 anos, fazia uma semana só que ele tinha feito 18 anos, minha filha tinha 15 anos. E aí, com tudo aquilo que aconteceu, tal, isso e aquilo,
Foi passando o tempo, meu filho foi adoecendo, e ele foi fazendo ele tinha como que eu posso dizer, um movimento de morte. E para ele só estava no escuro. Mas eu, com o meu conhecimento, eu vi o tanto que ele estava buscando a morte. Então, assim, ele parou de fazer algumas coisas, ele foi entristecendo, ele foi adoecendo, ele foi introjetando, 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 e eu olhava e eu falava, meu Deus, meu filho está buscando a morte. Porque às vezes a gente faz isso e a gente não tem a menor consciência. E foi passando Aham. o tempo, até um dia que ele resolveu, é que eu falei do Espaço Eunice Porto, porque é onde eu trabalho, sou parceira lá. E aí eu falei para a Eunice, meu filho, ele tá buscando a morte. E aí ela falou assim, vamos ver se ele aceita falar, enfim, vamos, vamos, vamos. Então tá, vamos fazer uma constelação? Eu falei, eu vou fazer uma constelação. Então eu vou fazer uma constelação olhando para a morte do meu marido, tá? E a gente foi. E o meu filho e minha filha, eu tenho dois, né, dois filhos, eles foram. Só que chegou na hora, a gente não fala quem são as pessoas que estão representando. Então a gente coloca números. Então eu coloco lá, vou dar um exemplo. Eu, Andréia, é um número um. A Morte, número dois. O João Vitor, número três. Ana Clara, número quatro. E aí, as pessoas que estavam lá iam escolher números, então as pessoas foram escolhendo os números sem saber o que elas estavam representando. E o meu filho escolheu um número, minha filha escolheu outro número, e eu também não, eu não sabia eu também não sabia o que eles estavam representando. Beleza. Foi acontecendo, de repente foi colocando um monte de almofada, tal, e aí entrou num campo, e aí a Eunice falou para mim assim, esse campo é o campo da morte. E ele pegou a cadeira, sentou no meio e falou assim: aqui é meu lugar. E aí, naquele momento, olha, de verdade, gente, naquele momento, quando eu olhei para aquilo, eu fiquei pensando, eu falava, meu Deus, esse menino tá buscando a morte mesmo. E aí? Aí eu falava para ele assim, até então ele não sabia o que ele estava representando. E olha que louco, gente, porque ele escolheu um número sem saber o que era, e ele escolheu ele mesmo. Então, na verdade, ele não estava representando outra pessoa, ele estava representando ele mesmo. E aí a gente falava para ele assim, eu falava para ele, ela falou assim, então você fala para ele, filho, vem para cá. E eu falava para ele, filho, vem para cá. Ele falava assim, não, o meu lugar é aqui. E aí, em algum momento, ela falou assim: então você fala agora que ele está representando ele mesmo. Eu falei: olha, filho, você está representando você mesmo. Vem para cá. E minha filha falava assim: vem, João Vitor. Minha filha representava a vida. Vem, João Vitor. Ele falava assim: não, eu quero continuar aqui. E assim acabou a constelação. Então, assim, depois disso, depois desse movimento todo que nós fizemos, quando acabou tudo aquilo, eu falei assim, gente, eu tenho que confiar muito no que eu faço. Porque, olha, a mamãe olhar para o filho, ver que ele está buscando a morte, e continuar sentado na morte e dizer, eu não quero sair para a vida, eu quero continuar na morte, não é fácil. Quantos anos ele Então, tem? assim, hoje, Não, né? Quando hoje, foi feito isso aí? 5 anos atrás. 5 anos atrás. Amanhã ele faz 23 anos. Então há 18. 5 anos atrás, 18. ele está fazendo 18 anos Sim. e aconteceu isso há 5 anos atrás. E aí, naquele dia, ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele não tinha consciência de que ele estava buscando a morte. Ele só estava sentindo a dor dele, do jeito dele. E aí, naquele momento, ele estava buscando e honrando, sim, o pai que morreu. Óbvio, graças a Deus ele está aqui, né? Ele não morreu, graças a Deus, depois de todos esses movimentos, ele escolheu a vida novamente. A gente fez vários processos e ele fez terapia, enfim. Mas é, aquele momento é o que ele estava buscando. Então, assim, eu não sei em que nível esse sobrinho que o senhor está dizendo, ele também busca, ele está buscando algo, eu não sei o quê. Ele está buscando algo, ele está honrando algo, eu não sei o quê. Mas ele também não tem consciência. E aí, olhando por esse lugar, ele faz terapia, também tem isso, ele faz terapia, porque de repente a falta, assim, são muitas ausências, entende? Então, são muitas questões juntas, misturadas. Não é só uma coisa, é uma coisa, mais outra coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. Então, acaba se misturando tudo. Então, tem que começar pelo básico. Ele faz terapia, vamos começar pela terapia.
Fazer uma constelação vai ajudar muito, porque só o fato dele começar a entender qual é o lugar dele e aonde ele está nesse espaço todo, já vai fazer muita diferença. Ele tem dois sistemas, porque ele tem o sistema biológico da mãe, e ele tem o sistema de adoção da mãe. E ele tem o sistema do pai, entende? Então, na verdade, são todos esses sistemas integrados numa pessoa, porque, na verdade, nós todos, né, somos isso, a gente vem do nosso sistema. Então, assim, a gente vem do sistema da mãe e vem do sistema do pai. Então, nós somos metade pai, metade mãe. Nós somos, sim, 100% que vem dos nossos pais e 100% que vem de todo esse sistema. É o que nos forma como pessoa, enquanto DNA. E o que vai nos formando também como pessoa é o que vem do externo também, porque a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, a gente vai mudando, acertando, conhecendo, desaprendendo ao longo da vida. Mas o que vem com a gente, no nosso DNA e que a gente carrega dentro do nosso sistema, isso a gente não consegue mudar. É nosso. Então, tem todas essas nuances aí. Andréia, Zé, Maravilha. tem mais duas Ajudei? pessoas. Obrigado. Obrigado. Não, Continua aí, senão o Renato vai ficar. Renato vai me constelar, hein? não entendi, Renato, desculpa. É que tem mais duas pessoas na fila, por isso que Ah, tá bom. eu agora vou passar Obrigado, viu, André? Obrigada a você. por favor, a Cláudia. Então, Cláudia, por favor. Oi, boa noite, Andréia. É Boa que noite. como você falou que vai fazer uma prática, Não entendi. estão me ouvindo? Cortou. Cortou? Estão me ouvindo? Sim. Vou apagar a câmera que fica melhor. Vai. Oi. É que Oi. como você falou que vai fazer uma prática, e aí num tema, né, escolhido, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás na linha ancestral Certo. e de repente pensar nas duas bisavós, tanto Certo. materna como paterna. Não, as duas bisavós, a avó da minha mãe e a avó por parte de mãe da minha mãe e por parte de pai da minha mãe, né? As avós da linha da minha mãe. Porque eu já Certo. fiz um retorno nessa história e eu Certo. já olhei para elas duas, sendo que a bisavó, que é a do meu avô, né, pai da minha mãe, era uma pessoa de temperamento muito forte, muito difícil, com toda uma história lá. E a outra, que por parte da mãe da minha mãe, uma história que eu não consegui atingir muito, que ficou quase que uma figura que eu não consegui alcançar quem era. Ela era a Bárbara e a Luísa. A Luísa, né, mãe do meu avô, e a Bárbara, mãe da minha avó. Certo. E a Luísa, com esse temperamento, eu noto que vem carregando essa linha descendente de mulheres que compram missão, mulheres fortes, mulheres que não dependem, sabe? Aquelas mulheres, né? Palpa toda obra, né? E essa característica é a mais presente na família, né? E aí eu queria saber se dá para, nessa constelação, poder olhar um pouquinho mais para a Bárbara e olhar também para a Luísa para saber, né? Porque de repente, querendo até honrando tudo isso, mas querendo até fugir um pouco desse estereótipo aí, dessa coisa que vem na família, né? Saber se essa energia da Bárbara poderia ser de repente algo mais, embora tenha a minha individualidade e tudo, seria algo mais, mais fluido, mais tranquilo na vida na minha e dessas mulheres todas da família. Não sei se dá para entender e se dá para ver isso. O que eu preciso entender é o seguinte, tudo bem, você está falando você vem de mulheres que são fortes, que não dependem, que tem toda essa bagagem, certo? Diante disso, eu quero entender assim, qual é o seu conflito? Meu conflito é justamente não ser essa fodona, pau pra toda obra, ter o meu lado feminino mais aflorado, entendeu?
ter essa coisa do feminino mais leve, não ser a Cláudia ferradona, que consegue tudo, que faz tudo, tipo, baixar a guarda, sabe? Baixar a minha guarda mesmo, talvez ser o lado mais feminino que eu não alcanço, mas talvez a Bárbara tenha sido, entendeu? Não a Luísa. Você entende? Eu entendi, eu entendi. Então, na verdade, o que você está querendo dizer é que você quer olhar para o seu feminino, é isso? Isso. Peraí. Eu vou, Tranquilo. eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui no meu celular para poder colocar aqui também, tá? Tá. Tudo bem, Renata, a gente fazer? Sim, eu só vou pedir a atenção, então, já que vai ser um processo um pouco mais demorado, o Cláudio Café estava com a mão levantada, então eu quero dar o direito a ele, se de repente ele quer perguntar alguma coisa antes da gente iniciar esse teu Tá processo bom. com a Cláudia. Cláudio, você está ouvindo? Você está dirigindo? Não, eu tô parado, Renato. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta rapidinho, porque meu celular tá com 1% e daqui a pouquinho eu vou acabar caindo. Mas eu queria perguntar para a Andrea, se ela consegue detectar em algumas pessoas a necessidade de fazer constelação. E um pouquinho mais, se tratando de famílias. Tem algumas famílias que ela consegue, ali, no mínimo de análise dela, uma análise mais profissional, ela consegue detectar que essas famílias precisam fazer constelação? Essa é a minha pergunta, Renata. Obrigado. E se eu não conseguir ver a resposta, eu vou ver depois, quando você Sim. colocar no YouTube. Sim, quando a pessoa, na verdade, eu falo que a constelação, quando a pessoa se coloca a serviço de uma constelação, é porque existe toda uma liberação do seu próprio sistema para olhar para essa questão. Então, assim, quando tem uma questão, sim. Eu falo que constelação, gente, se as pessoas tivessem consciência do quanto a constelação é libertadora, consegue liberar tantas coisas que a gente está aí amarrado, que a gente não tem nem a menor ideia. Então, assim, se você pode fazer, faça, entendeu? Se você acha que tem um conflito, faz. Eu só falo assim, que constelação não é água benta, porque às vezes as pessoas fazem e falam assim, nossa, isso deu tão certo que agora eu quero fazer toda hora. Acha que toda hora, todo momento, tudo é uma constelação. Não é isso. Porque a constelação, conforme você abre um campo, ele vai reverberando. Então, às vezes eu estou falando de dinheiro, mas não é só o dinheiro. Eu estou tratando do dinheiro, o dinheiro foi só uma questão para eu chegar até aqui. Mas às vezes não é o dinheiro que é o problema, entende? Quando a gente abre uma constelação, a gente não sabe o que que vai acontecer ali. A gente não tem a menor ideia, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu sei como vai começar, mas como o que vai acontecer e para onde vai, eu não tenho a menor ideia. Então, se você está falando assim, eu acho que será que eu preciso fazer uma constelação? É legal? É legal. Faça, porque vai fazer muita diferença, sim. Eu vou dar um testemunho para o Cláudio. Eu já fiz constelação para mim e já fiz constelação para a minha empresa. E as duas foram movimentos, importantes para a minha vida. Então, é só um testemunho. Agora, Andréia, pode ficar à vontade de fazer aí o exercício com a Cláudia. Eu entrei aqui. Você falou, Renato, desculpa, não escutei. Você não me escutou, é isso? Não, não te escutei. Eu só dei um testemunho para o Cláudio, que eu já constelei a minha pessoa, né, e a minha família, vamos assim dizer, e a minha empresa. E os dois movimentos foram muito bons para mim. Só quis dar esse testemunho para ele.
Ah, Aí legal. que você podia já ficar à vontade de fazer a dinâmica aí com a Cláudia. Então vamos lá, Cláudia. Só uma dica, André, acho que o seu celular você vai ter que mutar ele para não dar eco, ou então colocar o fone de ouvido nele para você falar ou pelo computador ou pelo celular. E você, quando você for falar, aí você desliga a câmera, que acho que Ô, corta. Denis, por enquanto a gente está ouvindo bem vocês, viu? Ah, é? Então, Se começar a cortar, eu te aviso. valeu. Para quem chegou nos últimos minutos, a Andrea, logo no início do bate-papo, ela perguntou, ela é uma consteladora, né? E o tema dela é a constelação na água, e ela perguntou se alguém queria trazer algum tema, e depois de conversar com o Zé Carlos, a Cláudia apresentou um tema, e a Andrea está preparando ali o campo para poder fazer uma prática de constelação junto da Cláudia. Pronto, agora consegui. Consegui virar aqui. Agora vocês estão me escutando sem eco? Não, tá ótimo agora. Vocês conseguem ver aqui? Uma bandeja de prata. Isso mesmo. Cláudia, vamos lá, fecha os olhos, respira, vai respirando, vai se conectando com o seu corpo. E agora você se conectando com você, vai imaginando atrás de você, no seu lado direito, o seu pai. Atrás de você, no seu lado esquerdo, a sua mãe. E atrás deles, toda a sua ancestralidade, que te trouxe fonte de vida até hoje. Vai se conectando com a sua história e com tudo que veio dela. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Vai abrindo os olhos. Então, vamos lá. Esqueci seu nome, desculpa. Cláudia. Cláudia. É que eu olho aqui, eu olho para você, vejo o Denis aqui, eu falo, peraí. Cláudia, é o seguinte, tudo dando certo amanhã, imagina que é uma fada madrinha, tudo dando certo amanhã, o que você gostaria que mudasse? Que eu gostaria que mudasse? Isso. Que eu tivesse mais clareza dos meus caminhos. Mais clareza dos seus caminhos. Uhum. É só para vocês entenderem, né, como interessante, porque ela trouxe uma questão, a princípio. Quando eu pergunto para ela o que realmente ela quer que mude, ela diz: eu quero que mude a clareza na minha vida. Vocês conseguem perceber? E às vezes a gente traz algo achando que é uma questão, mas que na verdade a questão que a gente mais quer não é aquela que a gente traz como caminho.
Ele só te traz até o caminho, mas o caminho às vezes nem é aquele. Entendi. Você consegue entender, Cláudia? Sim. Você pôs, Então, nós Cláudia? vamos aqui, eu vou mostrar aqui os bonequinhos aqui, tá bom? E a gente Uhum. começa assim, você e a Clareza, tá bom? Tá bom. Eu achava que já estava com água. Hum? E vou também colocar aqui o que te impede de ter essa clareza, tá? Uhum. Vou te mostrar aqui, tá vendo? Sim. Você vai escolher qual você quer que seja você. Esse aqui, mais fácil para você ver. O laranja e o Vamos para aqui, verde. peraí. Fica mais fácil assim. O laranja e o verde. Quem é o laranja? Sou eu. Você. Tá. O verde? A Bisa, Bárbara. Pode ser? Não. Você, Não? a clareza ou o impedimento? Ah, tá. Clareza, então. Esse é a clareza. Clareza. Tá. E o impedimento? O preto e branco. Preto. Você, a clareza, você e o impedimento. Vocês estão vendo que eles estão se mexendo? Uhum. Aqui, ó. Essa parte aqui que tá abertinha é para onde está olhando, tá? Então, imagina que é como eu tô aqui, eu tô olhando para frente. Então, esse negócio aqui, ele só mostra para onde que tá olhando, tá? Para você ter uma noção. Uhum. Ó, quando você encosta aqui nessa clareza, você tá de costas para ela tá olhando para fora e você tá olhando para o impedimento. Andréia, para a gente ir aprendendo e entendendo um pouco, você tem aí nessa bandeja um fio de água Isso. Vocês viram que eu coloquei um pouco de água. e você está num lugar plano, não tem nenhuma Sim. queda para que esses bonecos estejam todos no canto de cá. Eles poderiam Não. perfeitamente estar no Eu, meio ou lá do outro lado. sim. Não tem nada aqui. Vou mostrar do lado, vou mostrar ao meu redor para vocês verem que eu estou numa sala, entendeu? Cadê aqui?
Como que eu faço para mudar aqui? Aqui, peraí. Ó, tô numa sala, tá vendo? Uhum. Não tem nada que faça com que esses bonecos andem sozinhos, a não ser o próprio campo. Ok. Andréia, se você afastar eles com a mão, eles voltam para a mesma posição? Não, a gente não pode ficar mexendo. É o campo que vai agir. Ok. É essa a diferença da constelação na água, da constelação com pessoas. A gente interfere o mínimo possível no campo. A gente vai deixar o campo falar, entende? Cláudia, Oi, como é para você quando você olha para cá? Qual o sentimento? eu tô encurralada. É, Que você está encurralado? é. Estou encurralada. Mas que o impedimento, parece que olha na mesma, eu olho na mesma em direção do impedimento, né? É isso mesmo. Você olha para o mesmo lugar de impedimento. E aí, eu vou colocar aqui algo para onde você está olhando, tá? Uhum. Eu não sei o que é, tá? Eu não preciso saber o que é. Eu sei que existe algo que você está olhando. E quando a gente está olhando para fora, a gente está olhando para algo ancestral. E o impedimento continua se colocando no meio, né? Entre. É isso. Você no meio, você no meio dos dois aqui. Mas eu digo que ele continua entre o que você acabou de colocar, ele não sai da posição. Não. E o que você acabou de colocar. Ele está se mexendo? Aham. E não está olhando mais na mesma direção que eu, né? Não. O impedimento, não, o impedimento você continua olhando para esse daqui. Esse daqui está olhando para fora, mas vocês dois estão olhando para ele. Para ele. É. E aí ele vai chegando, ó. Ele está se mexendo. Uhum. Aqui no campo da água, os movimentos às vezes são sutis, depende do campo. Tem campo que é um borbulho, o negócio anda do lá para cá, tá. Tem outros que são mais lentos, e é tudo mais devagar, e tudo vai de acordo com o campo. Uhum. E dentro da constelação, a gente traz algumas falas, e são falas que a gente utiliza como âncoras, tá? E aqui, no caso, como é na água, eu uso cartas, tá? Uhum. Virou um pouquinho. Ele virou, mas ele ainda não parou, tá vendo? Ele tá andando, ele tá se movendo ainda. Uhum. Uhum. Como é para você olhar? Qual é o sentimento agora quando você olha? Eu continuo encurralada. Mas o sentimento, Olha, sentimento. Eu não sei. Não me gera nada muito assim. Eu só observo. Eu não
consigo assim dizer, ai, me aflige ou me deixa. Fico tranquilo, assim, estou aguardando, assim, estou observando. Dá tempo ao tempo, talvez, e observar e prestar cada vez mais atenção, mesmo que seja sutil, mesmo que pareça que nada acontece, mas acontece, alguma coisa assim, entendeu? Ô, Andréia, eu sei que, né, numa constelação normalmente não se fica, né, gente de fora conversando, enfim, mas a situação nossa aqui hoje é uma Sim, situação atípica, né? A sim, sim. Viviane escreveu no chat perguntando se a Cláudia perdeu alguém recentemente. Você ouviu, Cláudia? Só que Ouvi. assim, ó, deixa eu só falar uma coisa. Então, quando a gente está fazendo uma constelação, mesmo agora que a gente está fazendo uma constelação, a gente não vai ficar fazendo perguntas, as pessoas não vão ficar fazendo perguntas para ela. Ok, Depois eu posso até falar algumas coisas, mas agora, neste momento, não. A gente vai deixar o campo agir. tá. Tá. Porque senão a gente vai ficar interferindo no sistema dela, entende? Perfeito. A Viviane já escreveu ok, já entendeu. Então, todos que estão aqui na sala, vamos ficar quietinho um pouco. Porque assim, porque o que eu quis trazer isso para vocês entenderem o quanto isso é profundo. Porque assim, falando, se eu ficar falando para vocês, a água faz isso, a água faz aquilo, vocês vão ficar imaginando uma série de coisas e vocês não vão conseguir entender isso aqui, o quanto isso aqui é profundo, entende? Uhum. E tá virando. Tá virando para os meus. Para meu. Você percebe que ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E agora ele tá olhando para cá. Ó, tá vendo que E ele tá, tá andando mais rápido agora? tá se aproximando. Você percebeu que ele tá andando mais rápido? Aham, aham, percebi. Quem se conecta com ele, Eu. entende? Uhum, eu. Então vamos lá. Eu vou tirar uma cartinha, tá? Uhum. Desse daqui para você, tá bom? Virando. Vou tirar uma cartinha. Ó, Ele tá, ele tá indo para clareza. Uhum. mas ele tá conectado a você, tá vendo? Sim, sim, sim. Tira a Eu vou cara. tirar aqui uma cartinha. Vou colocar aqui, é mais fácil para você. Eu não consigo ler. Só Acho vou melhor mostrar você. para você. Se Eu, eu te causei inclusive, algum mal, pode ler, André. qualquer tempo, sinto muito e perdoe. Obrigado, eu te amo. Sim, Entendeu o que ela falou? entendi. Vou tirar aqui mais uma cartinha para o impedimento. Eu te amo. Agora, Cláudia, você vai dizer aqui para esse aqui, esse vermelhinho aqui. Tá, vai. É muito pesado para mim. É muito pesado para mim. Continuar honrando cada uma de vocês. Continuar honrando cada uma de vocês. Eu não tenho como mudar o passado, Eu não tenho como mudar o passado, mas eu posso escolher o melhor no meu presente. mas eu posso escolher o melhor no meu presente. Sinto muito Sinto muito se vocês não tiverem escolhas.
se vocês não tiveram escolhas. Mas eu posso fazer diferente do que foi para vocês. Mas eu posso fazer diferente do que foi para vocês. Não precisa ser pesado para mim, Não precisa ser pesado para mim. para continuar honrando cada uma de vocês. Para continuar honrando cada uma de vocês. A partir de agora, A partir de agora, eu faço as minhas escolhas eu faço as minhas escolhas. e deixo com vocês E deixo com vocês todo esse peso. todo esse peso. Eu trago vocês vivas dentro do meu coração. Eu trago vocês vivas dentro do meu coração. E todos os aprendizados também. E todos os aprendizados também. Mas encerra aqui. Mas encerra aqui. Como é para você falar? É bom, é leve. Uhum. Eu vou tirar mais uma cartinha para tudo isso que você acabou de falar. Eu vou ler para vocês, tá? Acho que aqui fica melhor. Não posso. Você é pequeno demais para carregar. Você é pequena demais para carregar o que é meu. Sim. Só diz assim: obrigado por me liberarem. Obrigado por me liberarem. Agora eu faço o melhor. Agora eu faço o melhor. Honrando a cada uma de vocês. Honrando a cada uma de vocês. Como você ficou? Bem. Vou tirar mais uma cartinha aqui para o impedimento, tá? Uhum. Eu vou ler para você, tá? Obrigada, mamãe. Agora eu honro o teu ventre e o meu. Assim seguimos. Só diz assim para esse preto: eu agradeço você também. Eu agradeço você também. A partir de agora, a partir de agora, segue o seu caminho. Desculpa, não Você escutei. segue o seu caminho. Você segue o seu caminho. Eu sigo o meu. E eu sigo o meu. Como é para você falar? Leve, tranquilo. Daí onde você está, faz uma reverência, imaginando aqui esse vermelhinho, ele representa todas as mulheres do seu sistema que você honrou até hoje. Imagina todas elas e faz uma reverência agradecendo a vida que chegou até você, mas que agora você vai seguir o seu caminho, as suas escolhas, deixando com elas o que é delas. Eu vou colocar aqui esse coração, ele é algo que pode cuidar de tudo isso que você estava honrando melhor que você. Uhum. Só diz assim para esse coraçãozinho aqui que vai cuidar disso melhor: eu agradeço você também. Eu agradeço você também. Por cuidar de tudo aquilo que eu cuidei até hoje. Por cuidar de tudo aquilo que eu cuidei até hoje. Obrigada.
Obrigada. Eu vou tirar uma cartinha para esse coração. Vou ler para você, tá? Uhum. Você continua vivo e te honro por amor, fazendo o melhor com a vida que me deu. Aqui ele segue. Sim. Ai, ai. Aqui eu vou pôr também tudo que você estava te impedindo, que estava te honrando até hoje, tá? Faz uma reverência também, por favor. Porque foi através desse impedimento que você trouxe toda essa questão para olhar para isso. E você não precisa mais seguindo no impedimento. E eu vou tirar só mais uma cartinha aqui para clareza, tá? Não? Metade da responsabilidade é minha, a outra é sua. Seguimos cada qual com o que lhe cabe. Só diz assim, agora eu posso olhar para você. Agora eu posso olhar para você. Sem precisar continuar honrando o meu sistema. Você vai com o lugar? Pede para fechar o Tem microfone que da fechar o Mônica. microfone, que eu não escutei. Da Mônica. Da Mônica. Só diz assim, agora eu posso olhar para você. Agora eu posso olhar para você. A clareza é possível na minha vida. A clareza é possível na minha vida. De uma forma saudável agora. De uma forma saudável agora. Eu estava honrando. Eu estava honrando Eu estava honrando todo um sistema. todo um sistema. Mas agora eu já posso olhar para você só porque é meu. Agora eu já posso olhar para você Só pelo que é meu. só pelo que é meu. E pode ser leve. E pode ser leve. Eu vou colocar aqui atrás de você a sua ancestralidade, trazendo para você a força necessária para você poder cuidar da sua vida só por você, sem precisar mais ficar olhando para tudo aquilo que você estava honrando, sem consciência. Como você está agora? Bem, Eu tiro só mais uma cartinha para você. Toda rejeição acaba aqui. Tudo bem? Então, tudo bem. como você está se sentindo? Bem, Então, respira tranquilo. fundo, fecha os olhos um pouquinho. Vai imaginando aí atrás de você os seus pais. E vai imaginando um campo de força de luz vai se apresentando na sua frente. E você vai caminhando até ele. E quando você chega até ele, você vai absorvendo toda essa energia que é sua. Você vai se conectando com o que é seu. E essa luz, ela vai trazendo toda essa clareza que é sua. E você vai se conectando com ela.
com esse novo, com essa nova clareza. Respira fundo. Vai abrindo os olhos. E a gente encerra por aqui. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Eu encerro aqui. Vou tirando os bonequinhos. Eu vou tirar mais uma cartinha para você, tá? Agora você vai escolher qual é a cartinha que você quer aqui. Vai passando o dedo assim que eu falo, a hora que você vai parar. Vai passando, vai passando. Vai, 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 vai. Essa aí. Não, volta, volta. Volta uma. Essa. Aqui é uma outra cartinha que ela também ela traz uma frase, tá? Porque eu sempre encerro com uma frase dessas cartinhas. Ela traz para você: reto, a ferida, abandono, conflito, necessidade de ser reconhecido, preciso de apoio para ocupar meu lugar, meu território. A palavra, uma palavra, um amigo, um perdão. Seja você a palavra que apoia. Seja você o amigo que entende. Seja você o amigo que esquece. Seja você o amor por tudo que passou, para tudo que é. Beleza. Para você? Oi? Fez sentido para você? Sim, sim. Com certeza. Gratidão. A gente encerra por aqui. Vamos lá. A gente vai falar um pouco, eu vou tirar algumas dúvidas, mas constelação a gente não fica se comentando. Justamente para o campo, quando a gente abre um campo, ele precisa de um tempo para ele reverberar. E dentro de nós também. E quanto mais a gente vai falando, a gente vai desperdiçando a energia que o campo traz para poder trazer a cura, a liberação, enfim, reverberar em tudo que precisa aí chegar. Então, quanto mais a gente fala, a gente vai desperdiçando essa energia. Tá? Mas como a gente está aqui num lugar que eu trouxe ela como um exemplo do que é uma constelação na água, eu posso responder algumas perguntas, desde que não seja algo muito pertinente ao sistema dela. Como está me ouvindo? Não escutei. Como você entra num campo morfogenético, né? Certo? A água não interfere nesse campo, A água é o campo. mas o que está fora da água também, não é? O que está fora da água também. Depende do que você está falando. Não, vamos pensar assim: você tem uma constelação com bonecos fora da água. E aí cria-se um campo para se trabalhar isso, né? Certo. Esse campo, na minha visão, sempre foi o éter que nos cerca. Aí, na água, esse campo está limitado dentro dessa bandeja, por exemplo? Sim, Tá, dentro dessa bandeja. tá, Eu limitei esse espaço aqui, ó. entendi.
eu posso até utilizar, é que desse momento eu não senti de colocar isso, mas de repente eu poderia ter colocado alguma coisa aqui em cima também, entende? É, às vezes, assim, por exemplo, de repente pode vir um vento do nada, está tudo fechado, de repente vem um vento do nada, também faz parte do sistema. Às vezes a gente coloca aqui e a água começa a borbulhar. Ah, é? É, ela começa a borbulhar, porque faz parte daquele sistema. Às vezes eu posso colocar o boneco, né? E aí eu coloco aqui, porque a gente chama isso aqui de quando a gente pega com a mão captalépica, que é a energia da mão, né? Então, eu posso colocar aqui, de repente, na hora que eu coloco aqui, ele cai assim. Isso já é um movimento de morte, ou de algo que está caído no sistema, ou entendeu? Então, isso vai depender muito do campo, do que o campo está mostrando naquele momento. Não dá para colocar assim como regra geral, tipo assim, caiu, então quer dizer que é morte. Não, pode ser, dependendo do campo, daquele campo, ele vai dizer o que está querendo dizer, o que está querendo mostrar com aquele boneco que caiu. E De repente é só uma falta de energia. dentro da terapia da constelação, existem recomendações do tipo assim: olha, isso daqui é melhor fazermos na água, esse é melhor fazer com boneco, ou esse é melhor presencial, esse é melhor com cavalo. Existe, essas determinações assim? Não, porque assim, eu acho que é muito, muito pessoal, é muito de quem, depende da pessoa. Eu acho que depende muito da pessoa, é muito pessoal isso. Não existe, não tem assim algo que fala, ó, é assim ou faz assado. Não, não, porque cada profissional trabalha de uma forma. Eu trabalho com todas elas. Eu trabalho tanto com pessoas e como só com bonecos sem estar na água e com bonecos na água. Então, o que eu gosto, né, o que eu falo que é o meu chamado, que eu gosto muito, é de fazer na água, porque você vê o quanto é profundo isso. E aí, aqui a gente está trabalhando, você também, porque toda vez, não sei se vocês perceberam, mas o tempo inteiro eu pergunto para ela como você está, o que você está sentindo, você entende? Porque ela também vai sentindo aí o que está reverberando dentro dela. E ela vai falando, e ela vai tendo a consciência, porque, na verdade, a constelação, ela vai trazer também a consciência daquilo que a gente nunca imaginou. Não sei se vocês perceberam, mas a todo momento ela trazia, olha, eu tô seguindo, eu tenho as minhas avós, tal, eu tenho as minhas avós, mas quando ela pergunta para ela o que você quer que mude verdadeiramente, ela não me traz assim, eu quero ser diferente das minhas avós, ela traz, eu quero clareza. É. Você entende? Tudo bem que a forma de clareza que ela quer está ligada, aqui nesse caso, o impedimento dessa clareza estava ligado ao que ela honra das avós. Mas poderia não ser. Então, vai muito do que o campo vai mostrando. Perfeito. Eu não consigo ver aqui. A Inês tem as mãozinhas aqui que eu não estou. Sim. Como que faz? Eu gostaria de. A Inês e tem. A Cláudia também Cláudia levantou a mesmo, mão, o né? Denis. Ô Inês, vou deixar o Denis falar para fechar um pouco desse ciclo que eles estão percorrendo, aí você fala, tá? Tá. Tá. Então, Denis, por favor. Boa noite, André. Assim, uma pergunta. Boa noite. Você fez esse processo terapêutico, e aí no final, o que faz depois? O que acontece? Como que é o seu acompanhamento posteriormente? Assim, segue algum outro encontro? Abre outra vez o campo? Como que funciona?
Então, assim, a constelação a gente diz que assim, você faz hoje trazendo um tema, e aí daqui um tempo, antigamente o Bert falava que era 2 anos, daqui 2 anos você constela o mesmo tema. Hoje em dia, o mundo do jeito que está e a evolução já não é mais dessa mesma forma. Então, a gente, sei lá, a gente espera mais ou menos uns 6, 8 meses para olhar a mesma questão. Mas para você olhar uma outra questão, pode ser quando você quiser. É que assim, a gente sempre diz, porque assim, quando você mexe num campo, apesar de você estar falando assim, eu estou falando de clareza, mas essa clareza, mexendo nesse campo, mexendo em todo esse sistema, ela vai reverberar em várias áreas da sua vida. Então a gente sempre pede para a pessoa esperar, para acalmar, para poder olhar para uma outra questão, porque a gente não sabe até onde isso vai reverberar, entende? Mas, como você me perguntou de acompanhamento, constelação, no meu caso, né, não sei outras pessoas, mas no meu caso, a constelação é uma das ferramentas que a gente utiliza como ampliação de consciência e de cura, entende? Você tem um acompanhamento, fazendo terapia, buscando outras alternativas. A constelação é uma delas. Respondi para você? Sim, muito obrigado. Aí, no caso, por exemplo, se é um cliente meu, que eu já acompanho, a gente faz terapia, a gente faz uma série de coisas, porque às vezes algumas coisas que as pessoas veem aqui, às vezes é um pouco difícil de você olhar e falar, nossa, eu estou nesse lugar, eu preciso de algo a mais para poder caminhar um pouco mais. Ok, Denis? Andréia, você ainda vai precisar usar o teu campo, senão eu ia sugerir que você voltasse Eu para vou tirar daqui, eu vou isso. ficar só num só agora. Inês, assim que a Andréia se liberar, você pode falar. Pode falar. Então, na verdade, a conversa lá que estava tendo sobre os movimentos, né? Reforçar um pouco até do que a Andrea falou, né? Cada campo, né, ele se movimenta, assim, de acordo com aquilo que o Renato perguntou, né? E é incrível, né? Eu tô falando como testemunho aqui, né? A gente teve esse módulo e foram várias pessoas fazendo, e nenhum deles foi igual, nenhum deles se comportou da mesma maneira que o outro. Eles atravessam o campo, se tem que ir lá do outro lado, se tem que. Então é incrível realmente, como a André falou, a água é o campo, né? Então eu só estou assim, pondo aqui como testemunho que no mesmo dia, fazendo as práticas, né, cada em dupla, e cada dupla foi totalmente diferente. A gente vai aprendendo, né, a entender esses movimentos, né, conforme os bonecos vão se movimentando, né, e é isso. Só esse testemunho, porque aí estamos com a mestra, né? Então, é porque a Inês, ela faz parte da nossa turma lá no espaço, e o módulo de constelação na água, eu que ministro. Então, quando eu trouxe para elas, né, eu até queria, Inês, fazer aquele exercício da água com eles, né, mas eu pensei, não vai dar agora, né, porque eu acho que é muito legal, porque é uma outra forma, né, de você constelar e faz muito e reverbera muito aqui dentro, né? A gente brinca assim que a água parece uma brincadeirinha, mas a água mexe muito com a gente e é muito profundo tudo isso, né? Então, Uma das coisas que eu aprendi muito é isso, o constelador, quando ele vai vazio, né? Porque é o campo da pessoa que vai atuar ali. O que ele sim, precisa é ter o conhecimento para compreender, né? Todo o movimento, é como ela diz, as frases, todo essa sequência, né, Andréia, que sim. precisa ter que o constelador. Então, o constelador entra vazio mesmo, para o campo da pessoa mostrar o movimento.
É a isso. qual É. ela tá, a gente, né, tá ligado. Obrigada. E é muito legal porque assim a gente isso e eu sempre brinco, né? Porque eu falo assim, independente de você acreditar ou não, de você falar, ele funciona, ele vai funcionar porque a gente está falando de um campo muito maior do que a gente está vendo aqui. Então ele vai reverberar em algum lugar. Eu só não sei te falar até onde vai. Eu sei que tudo que nós fizemos aqui, algo vai reverberar na Cláudia. Mas o que vai, até onde vai, a gente não sabe. Mas que você vai perceber aí algumas coisinhas aí dentro de você. Tem mais alguma pergunta? Eu não consigo ver aqui. Não, por enquanto não tem Ah, ninguém com tá. mãozinha levantada, não. Eu não sei se você consegue agora retornar no ponto que você estava antes de começar a fazer a dinâmica com a Cláudia. Eu quero eu quero só fazer um exercício com todos vocês, né? Com quem não fez constelação. Aliás, com todo mundo, tá? Mas eu quero dizer assim, como a Cláudia foi a que se colocou a serviço, deixa eu falar uma coisa, gente. No caso aqui, a gente está fazendo a constelação da Cláudia, mas com certeza todos nós que estamos aqui, em algum nível, também estamos sendo curados. Quando a gente está numa constelação, mesmo você não estando participando ativamente, como quer dizer, eu estou lá falando isso, mas eu estou dentro dessa constelação, eu estou aqui, a gente está nessa egrégora, todos em algum nível que estão aqui também recebem essa cura. Andréia, quem é essa senhora que está na máquina de costura aí o tempo todo? Você conhece? Não. Não? Tá bom. É minha amiga. Ah, é tua amiga, Kelly? Ah, É, eu estou vendo ela na máquina de costura e fiquei lembrando de uma tia minha que já Lu. a vida dela era assim, ela na máquina de costura, só que naquela época ela ficava escutando os programas de rádio, né? Uhum. Era muito comum, né? Seja bem-vinda, viu? Bom trabalho para você aí. Por Eu favor, vou, pode ficar à vontade. eu vou pedir para vocês todos fecharem os olhos. E vocês vão imaginando que atrás de você, no seu lado direito, tem seu pai. Atrás de você, no seu lado esquerdo, a sua mãe. E atrás deles tem toda uma ancestralidade. Todos aqueles que precisaram nascer para você estar aqui hoje. Com tudo que é, com tudo que foi. E agora você vai imaginando, você olhando para todos eles. E de frente para eles, vocês vão dizendo agora: queridos ancestrais, sei que tiveram um destino difícil. Sinto muito. Se esses fatos chegaram de certa forma até mim. E muitos dos meus familiares tiveram medo de avançar na vida. Mas agora eu fico consciente que tudo passou. E eu posso fazer diferente, com a permissão e a bênção de vocês. Eu tomo a vida que veio de vocês e agradeço. Independente de tudo que aconteceu no passado, a vida foi preservada
Agora são outros tempos, e agora é permitido o acesso a outros conhecimentos. Eu agradeço pela vida e sigo a vida. E nela vou honrá-los fazendo o melhor. Eu vou ampliar minha percepção para o mundo, porque agora eu consigo crescer. Porque diante da vida, eu posso ser muito grande. Diante de todos vocês, eu sou muito pequeno. Gratidão, gratidão, gratidão. Respira fundo. Você vai agora olhando para cada um deles, fazendo uma reverência, agradecendo por tudo isso, agradecendo pela bênção que eles acabaram de trazer para você. Você volta na mesma posição que você estava, eles atrás de você. Você vai sentindo a força que vem dos seus ancestrais. E você dá um passo à frente, abrindo os olhos para a vida. Gratidão a todos vocês. Oi, Inês, gostaria que você fizesse o agradecimento à Andréia. André, gratidão por estar aqui no grupo, contribuir, dar de coração todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você faz com muito amor, muito respeito, muito carinho. Então, o grupo Mais Atitude, a egrégora Mais Atitude, agradece imensamente e que todo o seu campo esteja aberto para que você Amém. possa crescer muito e continuar, né, a servir, como você diz, todos nós servirmos, né, através do nosso trabalho, através de quem gera o trabalho. Gratidão, muita luz. Gratidão. Gratidão é a minha, é um prazer, é assim, eu fico com meu coração cheio de felicidade de poder estar aqui a serviço também e também receber toda essa energia boa que eu também eu recebi de cada um de vocês. Então, é minha mais profunda gratidão, Inês, Renato, mais uma vez, pela oportunidade. Estamos juntos. Precisando, estamos aí. Obrigada. Kelly e Andréia, vocês foram extremamente carinhosas para conosco, né? Esse propósito de servir que reverbere na vida de vocês, porque a vida nos serve sempre, né? Cabe a nós, né, estarmos abertos para receber esse servir. Lembro vocês duas que amanhã vocês podem compartilhar, né, os contatos, as atividades, enfim. André, eu não me recordo se você chegou a entrar no grupo de WhatsApp. Não, você não me colocou, não. Eu vou te mandar o convitinho agora, e aí Tá, entra para que você possa ter a liberdade amanhã de fazer essas postagens, tá? tá Aí, bom. Eu se agradeço. acabar te atrapalhando muito, aí depois você sai, mas se quiser ficar, é uma honra para nós, tá Tá bom? bom. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, meus amigos. Um bom Obrigada. final de noite e um Obrigada, boa noite. Boa Obrigada, noite, Obrigada. gente. Boa Boa noite. noite, gente. Gratidão. Boa Obrigada. noite a todos. Obrigada, Boa noite, Lu. fique com Obrigada, Deus. Vivi. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite. obrigado. Boa noite.